Ei, pessoal! E aí, quem tá comigo? Meu primeiro Periscope, minha primeira transmissão. E eu vou fazer uma aula super produtiva pra vocês aí, com muitas questões. Isso aí, boa noite, gente. De onde vocês estão falando? Tem alguém aqui de BH? Oi, pessoal! Boa noite! Que delícia ver vocês aí! Isso aí, Brasília, Manaus, Espírito Santo, Goiânia. Olha que delícia, Ceará! Gente, que bom que vocês estão aí. Vamos fazer uma aula muito produtiva. Vou resolver várias questões com vocês. Vocês vão ver que tem uma matéria aí que todo mundo acha fácil, mas que não é fácil não é fácil mesmo, porque tem algumas pegadinhas. São Luís, isso aí, pessoal. Pessoal, eu fiquei pensando como que eu ia fazer essa lógica de Periscope, essa é a minha primeira transmissão aqui para vocês. E eu pensei em começar pelo início da matéria e fazer várias aulas desse tipo. Entendeu? Desse tipo, com uma aula bem objetiva e muitas questões. Então vamos começar pelo início da matéria, pessoal. Vou falar com vocês sobre princípios administrativos. Pessoal, não subestime a importância dessa matéria, porque ela cai em toda a prova, pelo menos uma questão aparece sobre princípios administrativos. Então vem comigo. O que são princípios, pessoal? São a base da matéria. As grandes orientações normativas que o Estado tem que observar, correto? Quando ele estiver atuando. Pessoal, os princípios administrativos, eles possuem duas funções. Uma função hermenêutica e outra função de integração. A função hermenêutica, pessoal, está ligada aí a encontrar o sentido da norma. Nós sabemos que o Estado só vai atuar quando a lei permitir, correto? Quando estiver, então, disciplinado em lei aquela atuação. Mas nós sabemos, pessoal, que a lei, várias vezes, o quê? Traz um texto que a gente depende de uma certa interpretação para compreender aquele texto. A gente precisa, então, encontrar o sentido daquela norma. E como que eu vou encontrar o sentido daquela norma? Boa noite, pessoal! Boa noite! Boa noite! Isso aí, gente! Chega mais gente! Chama os amigos! Pessoal, como que eu vou encontrar o sentido de uma norma? Como que eu vou encontrar o sentido? Como eu vou entender? Como eu vou interpretar aquela norma? Utilizando os princípios administrativos, que são a base dessa disciplina e que orientam toda a atuação do Estado a todo momento. Beleza? Ok, e a função de integração? Pessoal, a função de integração dos princípios administrativos está ligada ao fato de que são vários os diplomas legais que vão, pessoal? Que vão orientar a atuação da administração, que vão disciplinar como que o Estado vai atuar. Ok? E os princípios administrativos, como eles são o quê? As grandes orientações normativas, eles vão estar fazendo essa função, vão estar se prestando a essa função de garantir o quê, gente? A integração do ordenamento jurídico, a compreensão desse ordenamento. Beleza. Professora, sobre conceitos de princípio administrativo, o que cai sobre esse conceito? Pessoal, todos os entes da administração pública, direta e indireta, devem observar esses princípios. Professora, até mesmo as empresas estatais que prestam e que exploram atividade econômica? Sim, pessoal, porque qual que é a função? Qual que é a função do Estado? Alcançar o interesse público. Então, quando o Estado, quando o ente estatal, através das empresas estatais, explora uma atividade econômica, ele está o quê, pessoal? Atuando ali, naquele momento, em uma atividade que não é típica de Estado, que é típica do particular, para assegurar algum interesse, algum relevante interesse nacional ou algum imperativo ligado à segurança nacional. Como assim? Pessoal, a atividade do Estado é buscar o interesse público, o interesse comum, o bem da coletividade. Beleza? Beleza. Quando o Estado, quando o ente estatal explora a atividade econômica, ele vai desempenhar essa atividade para alcançar o interesse coletivo ou quando estiver ligado aí, pessoal, a algum interesse relacionado à segurança nacional. Professora, mas as empresas estatais, elas podem oferir lucro? Claro que elas podem. Elas podem oferir lucro, mas essa não é a finalidade das empresas estatais. A finalidade das empresas estatais está ligada à finalidade pública, que é alcançar o bem comum. Ok? Beleza, ok, professor, estou entendendo.
Isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos continuar aí, presta atenção comigo. Professor, então quer dizer que mesmo as empresas estatais devem observar os princípios administrativos, ainda que elas estejam explorando uma atividade econômica? Exatamente, pessoal. Todos os princípios administrativos, ok? Segunda pergunta sobre esse conceito que sempre cai. Existe hierarquia entre princípios administrativos? Pessoal, existe. Pergunta para vocês. Há hierarquia entre os princípios administrativos? E aí, gente, responde pra mim. Há ou não há? Tá travando? Tá travando, pessoal? Aqui pra mim tá legal. Não há hierarquia, isso aí. Não há hierarquia entre os princípios administrativos, pessoal. Não há hierarquia. Nenhum princípio encontra-se o quê? Numa posição de superioridade frente ao outro, numa posição hierárquica superior. Professora, mas e se eu tenho uma situação em que há um conflito entre dois princípios? E aí, professora? O que eu vou fazer? Se não há hierarquia, como que eu vou solucionar essa questão? Pessoal, nesse caso eu vou ter o quê? Uma ponderação dos interesses envolvidos, ok? Mas não há hierarquia entre os princípios administrativos. Terceiro ponto que eu quero falar com vocês, pessoal, ainda sobre conceitos. Todos os princípios da administração decorrem do texto constitucional, ok? Tá travando muito? Travou, pessoal? Tá travando? Aqui tá ótima a internet. Tá bom? Tá jóia? Tá ok? Não, pessoal, tá travando. Tá normal? Continua. Ai, pessoal, então vou continuando. Vou continuando, pessoal. Olha só. Todos os princípios decorrem do texto constitucional. Alguns encontram-se expressos e outros implícitos, ok? Travou? Ah, pessoal, que pena, tá travando. Aqui a internet tá ótima. Tá ok? Tá ok. Ó, vamos lá, gente, vou continuar. Ok, professor, entendi essa parte sobre conceitos. Vamos fazer algumas questões? Vem comigo, gente. Primeira questão que eu quero falar com vocês. Olha aí. Os princípios da administração, questão de prova do analista legislativo, CESP. Os princípios da administração explicitamente previstos na Constituição não se aplicam às entidades paraestatais e à sociedade de economia mista, por serem essas entidades pessoas jurídicas de direito privado que atuam em atividades do setor econômico, embora criadas por lei. E aí, pessoal? Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? Tá errado, é o que eu falei com vocês. Todos os entes de administração pública direta e indireta devem observar os princípios administrativos, ainda que eu esteja falando aí de uma empresa estatal que explora atividade econômica. Beleza? Ok. Segunda questão aí, gente, de agente administrativo, questão do CESP. Os princípios da administração pública expressamente dispostos na Constituição não se aplicam à sociedade de economia mista e à empresa pública em razão da natureza eminentemente empresarial dessas entidades. Olha aí, pessoal. Também tá errada. Vocês estão vendo que isso cai várias vezes, vem caindo muito. E muitas vezes alguns alunos se confundem, porque eles pensam, essas empresas estatais, naquele momento, elas estão explorando atividade econômica, então elas não vão ter que observar esses princípios. Mas não, pessoal. A exploração da atividade econômica está ligada ao interesse público. Se está ligada ao interesse público, eu tenho que sempre o quê? Observar os princípios administrativos. Beleza. Professora, quais são os supraprincípios que eu tenho que aprender? Supraprincípios. Pessoal, os supraprincípios são princípio da supremacia do interesse público frente ao privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esses dois princípios formam o regime jurídico administrativo, regime jurídico de direito público. Ah, pessoal, tá travando? Indisponível? São os pilares, exatamente. Esses dois princípios, eles são os pilares do direito administrativo. Então, vou continuando. Aqui tem alguns lugares que tá... Que pena que tá travando aqui, a internet tá muito boa. Então, vamos continuar. Pessoal, esses dois princípios, eles formam a base do nosso direito administrativo. São esses princípios que vão o quê? Nortear a atuação
do Estado. Professora, quando você falou que são supraprincípios, você está falando que esses princípios se encontram o quê? Numa posição hierarquicamente superior aos demais princípios? É isso que você está falando, professora? Não, pessoal. São supraprincípios porque eles estruturam o regime jurídico administrativo. Não se encontra uma posição hierárquica porque não há hierarquia entre princípios administrativos, ok? Não se encontra em uma posição hierarquicamente superior, beleza? Lembrem-se disso. Ok, professor, o que estabelece cada um desses princípios? Pessoal, o princípio da supremacia do interesse público frente ao privado estabelece que, havendo um conflito entre o interesse público e o privado, prevalecerá o interesse da coletividade, o interesse público. E quem é, pessoal, que busca alcançar o interesse público? Quem é, pessoal? Quem é que busca alcançar o interesse público? O Estado. Então, ao ente estatal são conferidos alguns poderes, algumas prerrogativas para que esse ente alcance o interesse da coletividade, alcance o interesse público. Perfeito? Por exemplo, professora, que prerrogativa que você pode citar para a gente? Pessoal, a possibilidade de desapropriação de um imóvel privado. Havendo interesse aí de realizar uma obra, por exemplo, a duplicação de uma rodovia, o Estado pode desapropriar aquele imóvel, aquela propriedade que é privada, que vai passar então para o domínio público, para fins de possibilitar a construção, a duplicação de uma rodovia, ok? Dependendo aí do interesse público. Ok, pessoal, então quer dizer que o Estado tem várias prerrogativas. Professora, quanto a essa questão de supremacia do interesse público, é importante a gente diferenciar interesse público primário e interesse público secundário. Pessoal, interesse público primário é o interesse da coletividade, é o interesse de todos nós, é o bem comum que o Estado busca. Interesse público secundário, pessoal, é o interesse da máquina pública enquanto gestora da coisa pública. Como assim, professora? Máquina pública enquanto empresa, enquanto grande empresa estatal. Por exemplo, o Estado busca aumentar a arrecadação e reduzir os custos. Vocês estão entendendo que esse é o interesse público secundário? Que está ligado aí à operação, à gestão da máquina estatal? Beleza. Quero que vocês lembrem dessa diferenciação que às vezes ela costuma cair. Professora, esse interesse secundário deve estar em consonância com o interesse primário? Sim, deve estar em consonância com o interesse primário. Beleza. Ok, entendi o princípio da supremacia do interesse público. E o princípio da indisponibilidade, professora? Pessoal, o princípio da indisponibilidade é aquele que estabelece que o interesse público é indisponível. Indisponível. O gestor público, o agente público, ele não pode dispor do interesse público. Ele não pode dispor de algo que não é dele, pessoal. De onde emana o poder do Estado? De onde, pessoal? De onde emana o poder do Estado? Do povo, da coletividade, correto? É de onde emana o poder do Estado. Ou seja, o gestor público, o agente público, não pode o quê? Utilizar essas ferramentas que o Estado possui para alcançar o interesse próprio, para beneficiar alguém, para prejudicar uma outra pessoa. O interesse público é indisponível, beleza? É isso que eu quero que vocês lembrem aí quando a gente fala de princípio da indisponibilidade. Professora, fazendo aí a acepção desse princípio, estudando isso aí, um dia eu vi uma questão que estava falando sobre a possibilidade de transações administrativas. Pessoal, o que são transações administrativas? O pessoal tá travando? Olha, vamos lá, vamos continuar. O que são transações administrativas? Pessoal, transações administrativas, vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que eu sou dona de uma empresa e eu devo tributos para o Estado. Eu devo diversos tributos para o Estado. Correto? E o Estado vem então e vai inscrever aquela dívida em dívida ativa e vai então ajuizar uma execução fiscal. No bojo de execução fiscal, o Estado está tentando receber o quê? Em cash, no dinheiro. Correto? Só que eu chego para o Estado e falo assim, olha, eu não tenho condição nenhuma de pagar em dinheiro, mas eu posso te oferecer uma fazenda minha que eu tenho em pagamento a essa dívida. Aí o Estado pensa, mas eu não tenho interesse nessa fazenda. Essa fazenda aí não está ligada a nenhuma política pública.
não está relacionada diretamente ao interesse público, nem sei o que eu vou fazer com aquela fazenda. E eu não posso abrir mão do interesse público. Eu não posso, pessoal, abrir mão do interesse público. Então eu vou falar que, olha, eu vou receber essa fazenda e não vou receber em cash. Em dinheiro, eu poderia ir implementar várias políticas públicas que seriam de interesse aí da coletividade. Essa fazenda aí, não sei nem para que eu vou utilizar. E aí, pessoal? Pode o gestor público atenuar a aplicação do princípio da indisponibilidade em uma situação que ele só vê uma saída, por exemplo, essa situação, ele só vê uma saída para receber aquela dívida, a única saída é receber aquele imóvel. Ele pode, então, atenuar esse princípio da indisponibilidade, porque naquela situação, a única saída para ele é receber aquela dívida, para que ele receber aquilo ali, é aceitando a fazenda. E indiretamente essa fazenda vai ser vendida e aí uma hora eu vou o quê? Atender o interesse público utilizando o recurso aí da venda dessa fazenda. Nesse caso, o Estado pode então realizar uma transação administrativa? Pode. Isso é uma questão que caiu nos últimos anos. Vamos fazer questão comigo, vem cá. Vamos lá, pessoal. Primeira questão. E aí, tá travando? Melhorou? Melhorou, gente? Isso aí. Vai ficar disponível sim. Olha aí, pessoal. Primeira questão. A supremacia do interesse público sobre o interesse particular, embora consista em um princípio implícito na Constituição Federal, possui a mesma força dos princípios que estão explícitos no referido texto, como o princípio da moralidade e o princípio da legalidade. Pessoal, o princípio da supremacia tem a mesma força do que os outros princípios? E aí? Tem, gente, ou não? Alô pro Ceará aí! Tem, pessoal? O princípio da supremacia tem a mesma força que o princípio da moralidade, que o princípio da legalidade? Tem, porque não há hierarquia entre princípios. Ok, pessoal, essa aqui foi questão de... Deixa eu só ver aqui para falar com vocês. Auditor de controle externo. Olha a questão aí que não é difícil, pessoal. Então vamos lá. Próxima questão. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, o Estado somente poderá exercer sua função administrativa sob regime de direito público. Pessoal, o Estado, ele vai atuar, em sua grande maioria, as suas atuações, os seus atos e contratos vão ser regidos pelo regime jurídico de direito público, que é esse regime que é formado por esses dois princípios, o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade. Beleza? Ok, professora, eu entendi. Entretanto, em algumas situações, o Estado vai poder o quê? Travar com o particular, estabelecer relações que vão ser regidas pelo regime jurídico de direito privado, em que ele vai estar em pé de igualdade com o particular. Ou seja, nem toda atuação do Estado vai ser regida pelo regime jurídico de direito público. Em algumas situações, a gente vai ver o quê? O Estado travando uma relação jurídica que vai ser disciplinada pelo regime jurídico de direito privado. Então, essa aí, pessoal, tá errada. Prova aí também auditor de controle externo. Próxima questão. O regime jurídico administrativo brasileiro está fundamentado em dois princípios, dos quais todos os demais decorrem. A saber, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Certo ou errado, pessoal? São esses dois os princípios que formam aí o regime jurídico administrativo? Certo. Isso aí, gente, certíssimo. Esses dois princípios estruturam o regime jurídico administrativo. Essa foi prova, pessoal. Área administrativa, analista administrativo, órgão, Tribunal de Contas do Distrito Federal. O princípio da supremacia do interesse público frente ao privado é um dos pilares do regime jurídico administrativo e autoriza a administração pública a impor, mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses de toda a coletividade. Pessoal, a administração pública pode impor algo ao particular que não tenha previsão legal?
Não pode impor sem lei. Exatamente aí quem me respondeu foi Yasmin. Não pode. A atuação da administração pública encontra-se o quê? Pautada na lei. A administração pública está subordinada ao texto legal. Ok? Lembrem-se disso. Beleza. Próxima questão. O regime jurídico administrativo é instituído sobre o alicerce do princípio da legalidade restrita, o que impede a aplicação, no âmbito da administração pública, de princípios implícitos não expressamente previstos na legislação. Pessoal, a administração pública deve observar os princípios implícitos, aqueles que decorrem do texto constitucional, mas não se encontram expressos na lei maior? Claro que pode. Então essa questão tá o quê, pessoal? Erradíssima. Prova de analista legislativo, Câmara dos Deputados, pessoal. É claro que a administração pública deve observar também os princípios implícitos. Beleza? Ok, isso aí. Próxima questão. O princípio da indisponibilidade de interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Pessoal, é o que eu acabei de falar com vocês. Em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público frente ao privado, você pensaria assim, bom, a administração pública não pode realizar uma transação, como o exemplo que eu dei para vocês aí, do recebimento de uma fazenda no pagamento daquela dívida tributária. Não, ela não vai fazer isso, ela não pode receber essa fazenda. Porque o interesse público está ligado ao quê? A arrecadação de tributos, ela não pode fazer. Mas, pessoal, nessa situação, haja vista que aquela era a única chance de receber alguma contraprestação relativa àqueles tributos, aquela dívida, a administração pública pode sim realizar uma transação administrativa. Beleza? Então, essa questão está o quê? Correta, pessoal. Vocês entenderam essa? Vocês entenderam? Me responde aí, gente. Entenderam? Olha só, o princípio da indisponibilidade de interesse público não impede a administração pública de realizar acordos e transações. Correto, não impede. Vocês entenderam, né? Perfeito, beleza. A supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos integram o conteúdo do regime jurídico administrativo. Pessoal, certinho, né? Mamão com açúcar, prova de contador, MTE. A impossibilidade de alienação dos direitos relacionados aos interesses públicos reflete o princípio da indisponibilidade do interesse público, que possibilita apenas que a administração, em determinados casos, transfira aos particulares o exercício da atividade relativa a esses direitos. Olha aí, pessoal, a administração pública ela vai alienar direitos relacionados ao interesse público? Vai poder alienar? Não. É o raciocínio do contrato de concessão, pessoal. O que é o contrato de concessão? Pessoal, o contrato de concessão é aquele contrato que a administração pública celebra com o particular e aquele particular o quê? Vai se tornar responsável por prestar aquele serviço público. Naquele momento que a administração pública celebra aquele contrato, ela está transferindo a titularidade daquele serviço público para o particular? A titularidade não. Porque ela não vai alienar o interesse que é público. Algo que é público, o serviço público é de titularidade do Estado. Ela vai transferir tão somente a execução. Isso mesmo, é isso aí. Ok, professora? Questão também, gente, SUFRAMA, não está falando aqui o cargo. Na hierarquia dos princípios da administração pública, o mais importante é o princípio da legalidade, o primeiro a ser citado na Constituição. E aí? O que vocês acham? O mais importante é o princípio da legalidade? Não, pessoal, não tem hierarquia entre princípios administrativos. Beleza. Vamos falar agora sobre os princípios constitucionais expressos. Quero fazer com vocês uma revisão importante e a gente vai fazer as questões. Pessoal, o LIMP todo mundo já sabe, né? O L de legalidade, o I de impessoalidade, o M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Mas vamos falar sobre as particularidades que envolvem esses conceitos, desses princípios, que caem em prova. Primeiro ponto, pessoal, legalidade. A administração pública só atua em conformidade com a lei. Então, enquanto o particular o quê? Tem autonomia para fazer o que quiser, exceto o que a lei proíbe, a administração pública só pode fazer o quê?
o que a lei permite. A administração encontra-se subordinada ao texto legal. Beleza? Ok, entendi. Professora, princípio da legalidade é a mesma coisa que princípio da reserva legal? E aí, gente? É ou não é? Não é a mesma coisa que princípio da reserva legal. Porque o princípio da reserva legal, eu tô falando de quê, gente? Eu tô falando de uma competência legislativa. Vamos dizer que determinada matéria será o quê? Regulamentada por lei complementar. Pela espécie normativa lei complementar. Outra matéria terá que ser regulamentada por lei ordinária. Isso é princípio da reserva legal. Por exemplo, a vedação de que seja regulamentada matéria penal utilizando medida provisória. Isso é princípio da reserva legal. Princípio da legalidade é aquele que estabelece que a atuação da administração deve se dar em conformidade com a lei. Professora, mas quem legisla? Quem vai criar as leis? Quem, pessoal? Quem que vai criar as leis? Quem legisla, pessoal? O legislativo, o poder legislativo. Claro, professor, é o poder legislativo que vai legislar. Mas nós sabemos, gente, que atipicamente o poder executivo vai inovar no ordenamento jurídico em algumas situações. Quais situações, professora? Edição de medida provisória, nas leis delegadas, nos decretos autônomos que vão versar sobre organização administrativa. Então, quer dizer, professora, que quem vai legislar, quem vai então elaborar as leis é o Poder Legislativo. Agora, o Executivo, atipicamente, em algumas situações específicas, ele vai inovar no ordenamento jurídico? Isso aí, gente, quando ele editar uma medida provisória, lei delegada, um decreto autônomo, ok? Eu vou falar isso com vocês nos próximos vídeos. Beleza, sobre o princípio da legalidade, é isso que eu quero falar com vocês. Professora, qual que é o princípio que mais cai? Vocês nem acreditam, gente? Qual? Qual que é o princípio que mais cai? O da legalidade. O da legalidade. O da legalidade. Então vamos fazer questão aqui, professora? Vamos lá. Abrindo aqui, pessoal, meu outro arquivo. Princípio da legalidade é o que mais cai, seguido do princípio da impessoalidade e depois o princípio da publicidade. Vou falar com vocês, ainda vou falar com vocês assim, que tipo de questão que cai mais, viu, gente? Tem coisas que é tão repetitivo que fica até chato de falar. Olha aí. Pessoal, a pretexto de atuar eficientemente, é possível que a administração pratique atos não previstos na legislação? Não está previsto na lei, mas a administração pública, ela está atuando daquela forma porque ela está buscando eficiência. Ela pode? Errado, não pode. A administração somente atua em conformidade com a lei, ok? Prova, pessoal, também do CESP, essa aqui é do CESP, é cargo de administrador. Olha aí, próxima questão. O agente público só poderá agir quando houver lei que autorize a prática de determinado ato. Certinho, né, gente? Correto. Prova, administrador também. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente. E aí? O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação que existe. Errado? Não, gente, certo. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação que existe. É claro. O Estado só pode atuar em conformidade com a lei? É claro que tá certo. Beleza, tá certinho aí, pessoal. Quem confundiu? Prestem atenção. Olha aí, pessoal. Por força da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, exceto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. Certinho. Já falei com vocês. Vou pegar uma mais difícil aqui. O princípio da legalidade implica em dispor o administrador público no exercício do seu munus de espaço decisório de sua distrita circunscrição permissiva na lei em vigor, conforme ocorre com agentes particulares e árbitros comerciais. Olha só, vou ler de novo. O princípio da legalidade implica dispor o administrador público no exercício do seu munus de espaço decisório de estrita circunscrição permissiva da lei em vigor, conforme ocorre com os agentes particulares.
Pessoal, estava tudo certo, mas esse conforme ocorre com agentes particulares está errado. O princípio da legalidade tem aplicações distintas para o particular e para o Estado. O particular, ele tem autonomia de vontade, ele pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. Professora, no caso em que eu tenho um silêncio legislativo, a lei não disciplina uma determinada situação. O silêncio legislativo para o particular equivale ao quê, pessoal? É uma permissão. Eu posso tudo. Não está proibido na lei, eu posso fazer. Equivale a uma permissão. Mas e o silêncio legislativo para a administração? Para a administração pública? O silêncio legislativo, quando eu estou falando de atuação do Estado, equivale a uma proibição. Correto? Não está disciplinado na lei, o Estado não pode fazer. Beleza? Beleza, prof. Próximo princípio, pessoal. Princípio da impessoalidade. Também é o princípio aí, eu fico confusa. Se cai mais legalidade ou pessoalidade, eu acho que os dois aí estão batendo juntinho. Princípio da impessoalidade é aquele que estabelece que a atuação do gestor público deve ser impessoal. O gestor público, o agente público, ele não tá o quê? Ele não enxerga aquele que vai ser atingido pelo ato. Ele não enxerga se ele está privilegiando uma pessoa ou se ele está prejudicando aquela outra pessoa. Ele tão somente busca alcançar o interesse da coletividade. Beleza? Professora, isso implica em dizer que o agente público deve tratar todos da mesma forma? Não, pessoal. Por quê? Algumas pessoas, em razão de uma situação diferenciada, elas possuem algumas características que elas precisam de um tratamento diferenciado. Por exemplo, se você possui algum tipo de deficiência física, você precisa de um tratamento diferenciado para ter acesso aos serviços públicos. Ok? Então, pessoal, a ordem é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida em que eles se desigualam. Porque a administração pública deve primar o quê? Pela uma isonomia material. Ok? A gente sabe que nem todos temos as mesmas condições, beleza? E eu estou buscando a isonomia material. Então, eu vou tratar os iguais da mesma forma, mas os desiguais de forma desigual, na medida em que eles se desigualam, para alcançar o quê? Uma isonomia material, beleza? Pessoal, esse princípio justifica a teoria da imputação volitiva. O que é essa teoria da imputação volitiva? Pessoal, quando o agente público está atuando, não é ele que está atuando. Ele, agente público, eu, Gabriela. Não. A minha vontade é imputada ao órgão no qual eu encontro inserida. Quer dizer, professora, que quando você está atuando, não é você que está atuando enquanto servidora. É o órgão no qual você encontra-se inserida que está atuando. Exatamente. Professora, é por isso que na publicidade das políticas públicas que são realizadas pelo Estado, não consta o nome do agente estatal, do agente público. Ele não pode o quê? Se promover como a medida do Estado. O agente público não pode colocar, por exemplo, aqui no governo do Estado de Minas, obra do governador Pimentel, Fernando Pimentel. Ele não pode colocar isso naquela placa. Por quê, pessoal? Porque a obra não é dele, não. A obra é de quem, gente? A obra é do governo. O governo está realizando aquilo ali com dinheiro público. Correto? Beleza, entendi, professora. Então, em razão desse princípio da impessoalidade, em razão dessa teoria da imputação volitiva, a vontade do agente estatal é imputada ao órgão no qual ele se encontra inserido. Por essa razão, a publicidade das políticas que são realizadas pelo governo devem ter caráter o quê? Meramente informativo. O agente público não pode se promover com uma medida que não é dele, é do órgão, não é dele, é do órgão. Beleza? Professora, mas e no caso de, assim, colocar o nome, por exemplo, de uma escola pública estadual, o nome da escola vai ser um político, mas esse político, ele não tá mais em atividade. Ele não tá mais trabalhando. E nesse caso, professora, o que você acha? Pode ou não pode? Pode, pessoal? Eu posso colocar, por exemplo, o nome de um grande político, mas que já morreu, que já não mais está trabalhando. Posso? Posso.
Entendimento do STF, posso. Se o servidor tiver em inatividade, eu posso sim colocar o nome dele, ok? Lembrem-se disso. Princípio da impessoalidade são esses os pontos mais cobrados, pessoal. Essa questão de que o agente público não enxerga quem está sendo atingido pelo ato, a busca pela isonomia material e o fato de que o agente não pode se beneficiar, se promover com as medidas do Estado, ok? Beleza. Pessoal, próximo princípio, o princípio da moralidade. Importante esse princípio porque ninguém dá muita atenção. Ele é fácil, mas às vezes caem algumas questões na prova que eu acho que vai confundir vocês. Antes eu vou fazer as questões de impessoalidade. Antes, peraí. Pra gente não perder o fio da meada. Estão gostando, gente? Estão gostando? Estão gostando? Vamos lá, tá abrindo aqui, tá abrindo aqui. Esse princípio, ele é muito, muito, muito cobrado. Vamos lá. Pessoal, primeira questão aí, analista. Em decorrência do princípio da impessoalidade, previsto expressamente na Constituição, a administração pública deve agir sem discriminações, de modo a atender a todos os administrados e não a certos membros em detrimento de outros. Pessoal, tá certo, tá certo. Vou atuar de forma o quê? Impessoal. Correto, tá certinho. Beleza. Procurador do Estado. Questão do Procurador do Estado. Qual estado essa aqui? PG Bahia. Suponha que o governador de determinado estado tenha atribuído o nome de Nelson Mandela, ex-presidente da África do Sul, à escola pública estadual construída com recursos financeiros repassados mediante convênio com a União. Nesse caso, a violação do princípio da impessoalidade, dada a existência de proibição constitucional à publicidade de obras com nome de autoridades públicas. Pessoal, violação ao princípio da impessoalidade nesse caso? Colocaram o nome aí do Nelson Mandela? Não. Por quê, pessoal? Tô falando de alguém que já até faleceu, correto? Perfeito, pessoal. Tá travando? Tá errado, pessoal. Quando o servidor aí, quando o agente político já está em inatividade, não está mais trabalhando, posso sim colocar o nome desse agente nas placas, em nomes de escolas e etc. Próxima questão. De acordo com a teoria da imputação, atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, a manifestação de vontade da pessoa jurídica dá-se por meio de órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente do órgão se manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. E aí, gente? E aí? Quando a gente atua, essa atuação é atribuída ao órgão no qual ele se encontra inserido? Claro, né, gente? Teoria da imputação volitiva que eu falei com vocês. Sim, prova de analista de judiciário, TJDF. Beleza. Então tá, vamos falar agora sobre o princípio da moralidade, que eu quero falar com vocês. Pessoal, o princípio da moralidade está ligado àqueles valores de boa fé, lealdade, honestidade no trato com a coisa pública, ok? Não é moralidade comum que todos nós temos no convívio entre seres humanos em sociedade. Eu tô falando de moralidade no trato com a coisa pública, na utilização daquela coisa pública, ok? Lembre-se disso. Professora, quando eu vou analisar esse princípio, e quando eu vou verificar em uma situação em que o servidor público feriu o princípio da moralidade, eu vou analisar a intenção do agente, eu vou analisar a boa-fé subjetiva do agente, ou eu vou analisar tão somente o comportamento, a conduta do agente, se aquela conduta feriu ou não o princípio da moralidade. E aí? Eu analiso a intenção, pessoal, ou só a conduta? Objetivamente, exatamente. Eu não analiso, pessoal, a intenção do agente público. Não analiso a intenção. Eu analiso tão somente a conduta, ok? Professora, se eu tenho um vício nesse princípio, que se esse princípio não foi observado, isso gera o quê, pessoal? Um vício de moralidade. Gera o quê, gente? Enseja o quê? A anulação daquele ato, ok? Perfeito, não é passível de convalidação. Vamos fazer aqui duas questõezinhas sobre isso. Algumas questões, pessoal, eu até acabei pulando, assim, porque eu fui escolhendo.
Vamos lá. Na análise da moralidade administrativa, pressuposto de validade de todo ato da administração, é imprescindível avaliar a intenção do agente. Pessoal, é imprescindível avaliar a intenção do agente? É ou não? Esse eu vou esperar. É imprescindível avaliar a intenção do agente? Não é, pessoal. Eu não analiso a intenção do agente. Eu analiso o quê? O comportamento, a conduta do agente. Beleza. Próxima questão. Ofenderá o princípio da impessoalidade a atuação administrativa que contrariar, além da lei, a moral, os bons costumes, a honestidade, os deveres de boa administração. Ofenderá, pessoal, o princípio da impessoalidade, essa atuação administrativa que ofenderá a moral e os bons costumes? E aí, ofenderá ou não? Não, ofenderá o princípio da moralidade, não impessoalidade. Beleza? Beleza, prof, vamos lá. Analista legislativo, Câmara dos Deputados. Postulados de natureza ética, como princípio da boa-fé, não se aplicam às relações estabelecidas pela administração. E aí, gente? Postulados de natureza ética, como princípio da boa-fé, não se aplicam às relações estabelecidas pela administração? Tá errado, né, gente? Claro que se aplicam. Olha a questãozinha ganha aqui. Prova de analista, Câmara dos Deputados. Vou fazer só mais uma. O ato praticado pela autoridade superior, como todos os atos da administração pública, está submetido ao princípio da moralidade. Entretanto, considerações de cunho ético não são suficientes para invalidar ato que tenha sido praticado de acordo com o princípio da legalidade. Pessoal, eu pratiquei um ato de acordo com o princípio da legalidade, mas esse ato afronta aí o valor de ética, lealdade, honestidade. O que vai acontecer com esse ato? Esse ato ele foi editado em conformidade com a legalidade. Entretanto, ele fere a moralidade. O que vai acontecer com esse ato? Ele vai ser o quê, pessoal? Anulado. Exatamente. Então, essa questãozinha tá errada. Perfeito, prof. Vamos passar para o próximo princípio. Princípio da publicidade. Pessoal, esse princípio também é muito cobrado e principalmente as exceções desse princípio que são muito cobradas. Então, vamos falar sobre isso. Pessoal, em regra, a atuação da administração pública deve ser transparente. Os atos da administração pública devem ser públicos, transparentes. Por quê, professora? Para garantir o controle das medidas da administração pelos próprios administrados. Como nós poderíamos, pessoal, controlar a atuação do Estado se a gente não conhecer o que está sendo feito? A gente precisa saber o que a administração pública está fazendo, correto? Então, primando por essa transparência, os atos de administração pública, em regra, são públicos. Beleza? Ok. Qual que é o outro aspecto desse princípio que a gente tem que estudar, professora? Pessoal, a publicidade é um requisito de eficácia dos atos administrativos. Não é um requisito de validade, é um requisito de eficácia dos atos administrativos. Esses atos só passam a produzir efeitos uma vez que se tornam o quê? Públicos, conhecidos. Como assim? Vamos pensar aí, pessoal. Você mora numa rua e você costuma estacionar seu carro numa determinada esquina. O órgão de trânsito do seu município, ele simplesmente o quê? Alterou as normas de trânsito e falou que a partir daquele momento não seria mais possível estacionar ali. Seria o quê? Proibido estacionar. Só que você não sabia, você parou seu carrinho ali. Não sabia. Você vai ser multado? Você vai ser multado? Ué, tinha mudado já, mudou a configuração do trânsito. Você vai ser multado, pessoal? Não vai ser multado. Sabe por quê? Quando é que aquela medida da administração pública vai passar a produzir efeitos? Quando for colocada uma placa de proibido estacionar naquela esquina. Como que você ia saber que a partir daquele momento já não é mais permitido estacionar ali? Correto? Você tem que o quê? Visualizar. A medida da administração tem que ser pública. Professora, mas eu achei que o princípio da publicidade era a mesma coisa que falar que todos os atos da administração pública devem o quê? Ser publicados no Diário Oficial.
Pessoal, todos os atos de administração pública publicados no Diário Oficial. Haja Diário Oficial, hein? Vai ser grande esse Diário Oficial. Pessoal, uma das formas de conferir o quê? Publicidade ao ato administrativo é a publicação. Existem outras formas, como a colocação da placa que eu falei com vocês, que confere o quê? Publicidade aos atos administrativos. Professora, mas é isso que cai? É isso que cai, professora? Pessoal, sabe o que mais cai sobre o princípio da publicidade? A exceção. Exceção. Existem alguns atos que eles vão ser mantidos em sigilo. Quais são esses atos, professora? Atos que estejam ligados aí a valores de intimidade, honra do indivíduo e situações, atos que estejam ligados à segurança nacional. Como assim? Imagina aí que a PM tem um grande plano de segurança. Esse plano pode ser público, pessoal? Todos nós vamos saber o plano de segurança? Claro que não. Como que a PM vai prover segurança se a gente conhece o plano? Beleza? Por essa razão, alguns atos vão ser o quê? Sigilosos, vão ser mantidos em sigilo. Não sigilo eterno, viu, gente? Mas por um período vão ser mantidos em sigilo. Atos que estejam ligados, então, à intimidade, à vida privada, à honra do particular e atos ligados a um grande interesse social, relevante interesse social e segurança nacional. Beleza? Vamos fazer algumas questões desse princípio e vocês vão perceber que o que mais cai é essa exceção. Vou fazer mais uma pergunta para vocês. Professora, é permitido divulgar informações sobre os salários dos servidores em um sítio eletrônico, onde todos nós podemos ver quanto que cada servidor ganha, professora? É permitido isso? Você não acha que o dado acerca de quanto eu recebo, isso é muito íntimo? Isso é muito pessoal, professora. Isso vai ser público? É permitido? Sim, pessoal, é permitido. Entendimento da Suprema Corte, ok? Exatamente, é permitido sim. Lembrem-se disso. Vamos fazer umas questões aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer todas as 50, não. Isso aí, é permitido. Transparência, isso aí. Certinho, gente, vocês estão muito afiados, isso aí. Vamos lá. Apesar do princípio da moralidade exigir que os atos da administração sejam de ampla divulgação, veda-se a publicidade de atos que violem a vida privada do cidadão. Pessoal, veda-se a publicidade de atos que estão o quê? Ligados à vida privada do cidadão? Sim, mas eu tô falando do princípio da publicidade. Então, no enunciado aí estava moralidade. Eu vou dar um jeito de disponibilizar essas questões para vocês verem as questões um pouquinho, derem uma lida com calma. Então, essa questão tá errada. Prova do INSS. O princípio da publicidade viabiliza o controle social da conduta dos agentes administrativos. Controle social, o controle pela população da conduta da administração. Certinho, certinho, isso aí. Próxima questão. Auditor Federal de Controle Externo. De acordo com o entendimento dominante, é legítima a publicação em sítio eletrônico da administração pública dos nomes de seus servidores e do valor dos vencimentos e das vantagens pecuniárias a que eles fazem jus. Sim? Sim, pessoal. E aí? Certo ou errado? Certo. É o que eu acabei de falar com vocês. Isso aí, gente. Próxima questão. O princípio da publicidade está relacionado à exigência de ampla divulgação dos dados administrativos e de transparência da administração pública. Condições asseguradas sem exceção ao cidadão. O princípio da publicidade tem exceção, gente? Sim ou não? Tem, eu falei com vocês que tem. Então essa aí tá ok, exatamente. Está errada. Questão errada, prova da ANTAC, órgão ANTAC. Analista legislativo, pessoal. O princípio da publicidade, como valor republicano, assimilado de forma crescente pela vida e pela cultura política, conforma o direito brasileiro a imperativo constitucional de natureza absoluta, contra o qual não há exceção. Pessoal, não há exceção ao princípio da publicidade? Claro que não, é claro que há. Há sim. Há sim a exceção. Qual que é a exceção, pessoal? Quando é que os atos podem ser o quê? Mantidos em sigilo?
quando eles estiverem relacionados à intimidade, à honra privada do particular, ou quando estiverem relacionados a um relevante interesse coletivo ou à segurança nacional. É a história do plano de segurança da PM que deve ser mantido em sigilo para que ninguém conheça aquele plano ali e para que a PM possa, então, prover a segurança. Beleza? Ok, próxima questão, gente. A publicidade é fator de eficácia e requisito de moralidade dos atos administrativos. Entretanto, a publicação de atos irregulares não se convalida. Pessoal, a publicação de atos irregulares. Eu editei um ato que é ilegal, mas eu publiquei. A partir do momento que eu publiquei, ele já está produzindo efeitos. Pessoal, a publicação dos atos vai convalidar aquele ato que está o quê? Com vício de legalidade? À medida que eu publiquei, eu convalidei, eu corrigi aquele ato? O que vocês acham? Quero que vocês respondam, vou esperar. Olha aí, vou repetir. A publicação de atos irregulares, atos que têm um vício de legalidade, não os convalida. A publicação dos atos irregulares não os convalida. Claro que não. A publicação, pessoal, não vai convalidar. O ato tem um vício de legalidade. Ele foi publicado, ele está produzindo efeitos. Mas a administração pública vai ter que anular aquela medida que está em desconformidade com a lei. A publicação não vai corrigir aquele vício, não vai convalidar aquilo ali. Beleza? Ok, vamos lá. O último princípio que eu quero falar com vocês hoje, eu pulei algumas questões, mas eu vou deixar todas elas disponíveis de alguma forma. Eu vou perguntar de onde que vocês me conhecem, qual que são os canais que eu deixo no Instagram, que eu deixo no Face, que eu vejo o que eu faço. Pessoal, o último princípio que eu quero falar com vocês é o princípio da eficiência. Esse princípio é aquele que estabelece que a administração pública deve ser eficiente na sua atuação. Ele foi inserido no texto constitucional pela emenda constitucional número 19 de 98. Então, ele é um princípio expresso, professora? Expresso. Ele se encontra expresso na Constituição. A administração pública deve buscar atender metas, resultados. Onde que eu vejo esse princípio de uma forma bem clara, professora? Bem assim, fácil. Avaliação de desempenho. Ih, pessoal, a luz da minha casa acabou. Avaliação de desempenho. Não, aqui tá funcionando. Tá chovendo, gente, BH. A avaliação de desempenho, pessoal. O servidor público, quando ele ingressa no serviço público, ele vai passar a ser o quê? Avaliado, correto? E ele tem que demonstrar eficiência. Tem que demonstrar que ele está alcançando resultados. Beleza? Beleza, entendi, prof. É isso que você quer que a gente saiba sobre o princípio da eficiência? Sim. Mas a grande pergunta que vem caindo nos concursos, pessoal, é a seguinte. Eu estou buscando eficiência na minha atuação como gestor público. Em razão desse fato, eu vou atuar de uma forma que é eficiente, que vai alcançar os resultados. Essa forma não está prevista na lei, mas ela é eficiente. Eu posso atuar dessa forma? Eu posso atuar de uma forma que não está prevista na lei, primando pela eficiência? Buscando a eficiência? Eu posso, gente? Eu não posso. Não posso. Ok, pessoal? Porque a atuação da administração pública deve se dar em conformidade com a lei. Isso aí, não posso não. Vamos lá, vamos fazer mais umas questõezinhas. E eu quero ver como é que eu deixo para vocês aí um material de questões. Vou comentar para vocês algumas questões para que vocês fiquem mais craques. Esse é o princípio da matéria, essa é a primeira aula que eu vou fazer aqui no Periscope, mas eu vou fazer para vocês sobre todos os assuntos, os pontos mais importantes, e é isso que vocês têm que saber sobre o princípio. Com isso, com essa aula aqui, vocês matam as questões? Sim, vocês matam as questões. O princípio da eficiência, pessoal, norteia essencialmente a prestação de serviços públicos à coletividade, sem impactar necessariamente rotinas e procedimentos internos da administração. Sem impactar rotinas e procedimentos internos, pessoal. Tá errado, né, pessoal? O princípio da eficiência vai se impactar nas rotinas e nos procedimentos internos. Vai torná-los eficientes, beleza? Claro, vai torná-los eficientes. Errada essa questão. Próxima questão. Auditor de controle externo. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração, não consta expressamente da Constituição Federal. Não consta, pessoal? Claro que consta. Consta expressamente da Constituição porque foi inserido pela emenda constitucional número 19 de 98.
Beleza, prof. Então esse aí também tá errado. Última questão, pessoal. Prova de procurador do Estado, Bahia. O atendimento ao princípio da eficiência administrativa autoriza a atuação do servidor em desconformidade com a regra legal, desde que haja comprovação do atendimento da eficácia na prestação do serviço público correspondente. Pessoal, o servidor público pode atuar em desconformidade com a lei, mas primando pela eficiência? Com essa justificativa? Olha, eu tô atuando em desconformidade com a lei, mas eu tô buscando eficiência. Pode? Pode, pessoal, não pode? Não pode. A administração pública nunca pode atuar em desconformidade com a lei. Tá errado, questão do procurador do Estado, PGE Bahia. Isso aí, pessoal, errado. Pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Eu vou fazer vários vídeos agora no Periscope, vou fazer isso pra vocês. Quero saber de onde que vocês estão vindo, de onde vocês me conhecem, quais são os canais aí que a gente está conversando para que eu possa deixar essas questões. E quero que vocês me falem aí qual que é o tema do próximo vídeo. O que vocês querem ver? Me conta aí, vai lá. Tô esperando. Vamos lá, gente, fala comigo. Mas na prática, como assim? Quando fará outros? Vou tentar fazer toda semana, pessoal. Toda terça-feira. Vou tentar isso. BH, mas de onde vocês me conhecem, gente? Canais Facebook, Instagram, licitação, todo mundo tem muito medo da licitação, né? E é um tema tão legal. Belém, mas pessoal, me conta, vocês estão no meu Instagram, vocês conhecem o meu Instagram? Prof. Gabriela Xavier, @Prof. Gabriela Xavier. No Facebook, curtam a fanpage Professora Gabriela Xavier, eu coloco vídeos maiores no Face. Acessem o site, pessoal, www.gabrielaxavier.com.br. Infelizmente, todas as vagas dos meus cursos no site se esgotaram, não tem mais nenhuma vaga disponível, mas vão existir vagas disponíveis aí no ano que vem. Então anota aí meu número de celular, que a minha equipe faz uma gestão junto comigo, que eu tô fazendo uma lista de transmissão e tô mandando vários áudios especiais para os meus alunos aí com dicas quentíssimas. O número é 31 98821 8889. Anotem aí, gente, para a lista de transmissão, eu tô mandando várias dicas para vocês. Deem uma olhada no site www.gabrielaxavier.com.br. Deem uma olhada na fanpage Professora Gabriela Xavier. E dê uma olhada no Instagram, @Prof. Gabriela Xavier. Beijo, gente. Adorei estar com vocês. Beijinhos. É isso que vocês precisam saber sobre princípios, ok? Não se preocupem sobre princípios expressos. Professora, são só esses os princípios expressos? Não, pessoal. Eu tenho na Constituição também o princípio da participação, que fala da participação do cidadão, que ele vai poder o quê? Protocolar requerimento na administração pública, requerer certidões. Eu tenho também o princípio do devido processo legal, que se aplica ao processo judicial e se aplica também ao processo administrativo, que fala do duplo grau de jurisdição, que fala da defesa técnica, defesa prévia. Eu tenho outros princípios, então, professora, que encontram-se expressos na Constituição, que não são LIMP? Sim, tem sim. E esse é o tema do próximo vídeo. Acabei de decidir os demais princípios expressos aí, que não são o LIMP. Eu vou falar com vocês no próximo vídeo. E vou tentar ficar seguindo a matéria na ordem aí do conteúdo, para que vocês não se confundam e acompanhem tudo, ok? Mas quanto ao LIMP, testem aí, façam as questões e vejam aí. Professora, realmente a sua aula falou o que eu estava precisando. Eu consegui fazer todas as questões que envolvem esses princípios aí do LIMP. Beleza? Isso aí, gente. Beijos. Tchau, tchau. Foi ótimo estar com você. Muito obrigada. Beijo, gente. Repete o número. 31 9... Tá chovendo demais aqui, gente. 31 98821 8889. 31 98821 8889. Isso aí, alguém passou. Isso aí, pessoal. Beijo, gente. Beijos. Tchau, tchau. Tá chovendo muito aqui.